E aí? Bom demais? Vocês estão estudando, né? Turma, dentro da administração hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre a estrutura organizacional da própria enfermagem, uma condição baseada no chamado organograma da instituição. Ou seja, é uma forma de definição no papel e no documento da estrutura hierárquica do serviço. É uma divisão que acontece para organizar a própria condição de trabalho, a própria caracterização dos poderes, das tomadas de decisão, baseado aí no desenvolver das ações, no dia a dia do trabalho. Então, dentro da aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre essas estruturas, tanto as suas subdivisões internas, quanto do próprio caráter, até mesmo para as condições do que procurar, do que fazer. E melhor ainda, se eu preciso fazer algo, eu posso ir em quem dentro da instituição? Então, fica comigo e vamos estudar mais um pouquinho. Estejam aqui, vamos lá. Estrutura organizacional e, claro, os serviços de enfermagem. O serviço de enfermagem é uma parte essencial do hospital, ele compõe aproximadamente 70% dos profissionais de um hospital. Nossa, meu Deus! Basta você pensar. O hospital trabalha 24 horas, ele não fecha, ele não para, sempre tem alguém na enfermagem durante 24 horas. Tá, então imagina aí a condição. Sempre vai ter alguém. Sempre, sempre. Isso é padrão. Sempre tem alguém da enfermagem. Tá? Para cuidar do paciente, para dar assistência ao paciente, para realizar o processo de cuidado ao paciente. Então, 70% dos profissionais são da enfermagem. E quando um grupo de pessoas, um grupo de profissionais, ele começa a se reunir para alcançar algum objetivo, quando ele tem alguma meta, quando ele trabalha em prol para alcançar uma determinada condição, é importante estabelecer aí, é importante que exista nesse grupo uma definição clara das atribuições de cada pessoa e, claro, dessas relações que devem existir entre elas, dessas relações de trabalho. Então, quando se pensa numa equipe de trabalho, num grupão, é importante que exista uma definição clara das atribuições, o que cada um vai fazer e a relação de trabalho que vai existir entre cada membro. Dentro disso, na equipe, é importante que haja a organização dessa equipe, a organização funcional das tarefas e atribuições, divisão de atividades, o que cada pessoa vai estar realizando, o que cada pessoa vai estar fazendo, quem será a representação aí da autoridade, tá? Não na questão exclusiva só do eu mando, você obedece. Tá, não nesse sentido, mas quem é aquela cara que vai definir as ações, quem é aquela pessoa que vai guiar o trabalho, que vai orientar o que vai ser feito, que vai dar a direção para as pessoas trabalharem, que vai sim dar as ordens para serem cumpridas, que vai, claro, ouvir, vai saber falar. Quem é esse cara? Quem que vai ter essa autoridade naquele momento? E o fluxo de comunicação, como que deve acontecer? E o fluxo entre as pessoas. Podem ir de uma para outra, podem ir diretamente chefia ou superior, lateralmente. Como que isso acontece? Como que esse processo de comunicação ele vai se desenvolver? Ah, não, eu posso ir lá, por exemplo, assim, eu posso ir direto no meu diretor da área de enfermagem, ou eu tenho que passar primeiro pelo seu enfermeiro supervisor. Tá? O que eu sempre falei com vocês, por exemplo, com relação a isso na escola. Ah, não, vocês estão reclamando de um professor. Tudo bem, mas vocês já conversaram com o professor? Então, assim, vai primeiro na questão, para depois comunicar a outro, para depois comunicar a outro. Mas isso é institucional, isso é organizacional, isso não é padrão, não. Eu trabalhei em outra unidade, trabalhei em outro local, em que a própria diretora falou: olha, deu problema, tem alguma coisa para resolver, vem em mim. Não precisa caçar como com o professor, não precisa conversar com o professor, não, vem em mim direto. Então, assim, esse é o fluxo de comunicação que ela estabeleceu na escola dela, dentro desse padrão hierárquico. Agora, isso não é uma condição sólida, depende de cada serviço, depende de cada unidade para gerar esse tipo de comportamento e conhecimento, claro, nos funcionários. A organização pode ser formada aí, ela vai ser organizada de forma formal, documentada, específica, detalhada ou informal. Ah, aí que é legal. Na estrutura formal,
Ela é baseada na distribuição do trabalho racional, nos setores, nos órgãos, nas pessoas. Cada uma delas tem a sua atividade e vai ser aí uma composição mais planejada, uma estrutura com os papéis definidos, com uma hierarquia, com os cargos classificados adequadamente. Então é uma estrutura assim definidinha, bonitinha, certinha. Você sabe quem faz, o que faz, está definido ali para você. Agora, uma estrutura informal, tá? Ela não tem necessariamente uma delimitação organizacional, ela não tem necessariamente uma característica da empresa. Tá? Ela pode se manter encoberta, ela não tem um planejamento específico. Uma organização informal, eu diria que ela é mais voltada, tá, para as interações entre as pessoas, para o relacionamento interpessoal, em que as pessoas vão estar dentro de uma instituição, vão estar dentro de uma organização. Tá? Elas podem naturalmente desenvolver aí suas interações, os seus relacionamentos, tá? E essa estrutura ela pode acontecer, por exemplo, a informal, no momento no almoço, em que você vai sair para almoçar, você pode sentar às vezes com o dono do hospital, almoçar junto com ele, conversar, não sei. Você pode às vezes estar saindo lá, conversando com seu chefe, fora do ambiente, numa festa. Isso é uma condição informal de relacionamento funcional. Só que dentro da estrutura, a pessoa segue aquele ritmo, né? Não, professor, não, aquela pessoa, meu chefe. Fora de lá, pode acontecer de outra forma. Nós temos aí, a partir dessa caracterização, uma organização funcional da enfermagem. Como assim? Os organogramas. Tá, nós vamos ver aí alguns organogramas interessantes, que é claro que vão ser baseados em cada necessidade do local de trabalho. Não é nada sólido, não é nada fechado, só pode ser assim. Cada condição é exclusiva e específica dentro dessas situações. Sai daí não, continua comigo.